palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. Diz a palavra de Deus no versículo 22. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras com efeito. Foi pela obra que a fé se consumou. E tem muita gente que está no pecado falando de Deus. Tudo que a pessoa fala é só falar de Deus. E isso não adianta. É em vão. É em vão você viver uma vida falando das coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus e não estão cumprindo a vontade de Deus. Porque quando a pessoa está no pecado, a palavra de Deus diz que o rosto de Deus, o pecado encobre o rosto de Deus. Então não adianta a pessoa ficar usando a palavra de Deus para poder dizer que tem santidade, que ela não está no erro. Você tem que se consertar. O que a pessoa, quando ela está desagradando a Deus, ela tem que fazer? Ela precisa se santificar, precisa pedir perdão a Deus e se consertar, porque também não adianta pedir perdão e ficar continuando fazendo coisas que não agradam a Deus. Então a pessoa que está no pecado, ela precisa se arrepender. E se arrepender não de boca, não com um sentimento. Ela tem que se arrepender verdadeiramente e começar a mudar as suas atitudes. Porque quando ela muda as atitudes, ela consegue agradar a Deus. Deus consegue encher ela do Espírito. Ela precisa buscar o Espírito Santo para ser cheia da presença de Deus, para depois sair por aí falando a palavra de Deus. Porque as pessoas hoje, elas querem falar de Deus, mas elas não estão em santidade para falar de Deus. Não adianta, às vezes a pessoa quer falar da palavra de Deus, mas não tem autoridade de Deus nenhuma. E às vezes ela está falando da palavra de Deus e Deus está olhando para ela. Deus está olhando para ela e falando assim: e por que você não faz a minha vontade? Às vezes pessoas estão no pecado, querendo corrigir a vida do outro, mas não tem santidade para isso. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder. E quando ela entra em ação na boca de uma pessoa que está em santidade, ela vai e faz aquilo que Deus quer, porque o próprio Espírito está dentro da pessoa e está lançando aquela palavra. Então, eu vejo muitas pessoas falando que aí Deus mandou falar. Deus não manda falar por parte de pessoas que não estão na santidade com Deus. E todo mundo quer estar em santidade com Deus, mas não é assim. Porque nós temos que temer o verdadeiro Deus. A pessoa está no pecado, falando uma coisa de salvação, é como se ela estivesse mentindo. O que diz a palavra de Deus? Todo aquele que mente é do diabo. Tem por pai o diabo. E por que eu falo que ela está mentindo? Por quê? Porque ela quer falar uma coisa pela boca, dizendo que ela tem aquela santidade, ela está falando uma coisa santa porque ela está em santidade, sendo que Deus está vendo que ela está no pecado. Sabe que ela não está fazendo a vontade de Deus correto, mas as pessoas que estão vendo ela falar ali, acredita que ela é uma grande pessoa de Deus, e isso atrapalha até a obra de Deus. Então, a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 22 também, ó, Apocalipse 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos nesse livro. Então muitas pessoas querem falar da palavra de Deus, mas não estão capacitados. Deus não mandou falar. Quem fala é o Espírito Santo. E a pessoa, para falar a palavra de Deus, tem que estar com o Espírito Santo. Porque quando a pessoa fala, todas as forças malignas, todas as forças do mal, ela investe contra a palavra que a pessoa está falando, para poder tentar contra a pessoa que fala, contra as pessoas que a palavra tem que atingir. E aí o inimigo, ele tenta
fazer com que aquelas pessoas, com que a palavra de Deus na vida daquelas que é lançada na vida daquelas pessoas não se cumpra. E é onde às vezes eu não falo muito da palavra de Deus, porque eu quero falar o que Deus mandar falar, o que Deus tocar em mim. Então por isso que não vai ter vídeo no meu canal direto e reto todo dia, quando ele começa a falar já há tempos dentro do coração da pessoa. E se o Espírito Santo não estiver dentro da pessoa, não há como Deus trabalhar, não há como Deus fazer. Que vai falar de Deus tem que ter o Espírito Santo, porque senão ela não vai ter estrutura para aguentar contra as forças do mal. Se a pessoa não tem estrutura, ela vai falar e ali passa pouco tempo ela já cai no pecado, escandaliza, acontece sempre uma coisa grave na vida dela que faz ela parar. E quando a pessoa tem o Espírito Santo e fala da palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre, a pessoa continua firme com Deus e vai levando a sua vida. E é um exemplo, porque o testemunho da pessoa faz muita diferença na vida também. Claro que você não vai ter coisa boa, mas quando a pessoa já é provada para falar, ela vai falar a palavra de Deus e ela não vai ficar escândalo. Por isso que às vezes a gente vê na televisão, na internet, a pessoa, cantores que não tem o Espírito Santo, caem em qualquer, tem uns até que está passando para o outro lado, se mostra verdadeiramente, porque não tem condições, uma pessoa não consegue segurar a máscara dela por muito tempo nas coisas de Deus. Ela começa sendo uma santa, aí ela vai sendo promovida, e depois a máscara cai, porque nas coisas de Deus nada fica em oculto. O que tem por dentro vem para fora. E Deus ele não deixa também as pessoas enganadas, mas leva tempo. Então por isso que eu estou falando para você. Quando você for falar da palavra de Deus, certifica-se que a tua vida está em santidade. Porque quando você falar, Deus mandou eu falar, você está colocando a responsabilidade das coisas que vai vir nas costas de Deus. Então, se não se cumprir nada, você é um falso profeta. E isso não agrada a Deus. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida, busca a santidade. Nós estamos vivendo um tempo no qual o amor de muitos estão se esfriando dentro das igrejas. Até dentro das igrejas. Você pode ver que todas as profecias se cumprem. A palavra de Deus está se cumprindo e nós já estamos chegando na reta final das coisas se cumprir, do fim dos tempos. Então, tudo pesa. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é qualquer palavra para ficar na boca de qualquer pessoa. A pessoa tem que ter o Espírito Santo para falar da palavra de Deus, e Deus velar sobre a palavra para cumprir aquilo que Ele está falando. Deixa Deus te usar. Começa a se converter. Deixa Deus trabalhar na sua vida, te preparar primeiro para você falar, porque Ele precisa ganhar almas para o reino de Deus. Nós precisamos deixar Deus entrar no nosso coração para que nós possamos fazer a obra verdadeira de Deus. E chega dessa enganação, essa falação de palavra de Deus. Todo lado que você vê é palavra de Deus. Tem palavra de Deus para descansar, tem palavra de Deus para... de todas as formas. O diabo também pregou. O diabo também prega bonito. O diabo também pregou e foi para Jesus. Agora você vê. Você precisa do Espírito Santo para falar da palavra de Deus. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas e deixe um comentário, porque eu só vou saber se você está aqui se você deixar seu comentário.